Olá, queridos, graça e paz, que bom tê-lo aqui conosco novamente em mais uma transmissão da Videira Maputo. E eu espero que você esteja sendo ricamente abençoado por tudo aquilo que a gente tem preparado a você. Saiba que tudo é feito com muito carinho, né, com muita excelência, pelo menos dentro das nossas condições aqui, para que você possa ser ricamente abençoado. E os testemunhos que eu tenho ouvido são muito bons e muito encorajadores, por isso a gente está aqui de novo. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que você possa ser informado de tudo aquilo que a gente trouxer aqui para a sua edificação. Combinado? Hoje eu quero falar com você sobre sermos guiados pelo Espírito de Deus. Nada mais me fascina do que falar sobre o Espírito Santo. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo e eu costumo dizer que ele é o meu melhor amigo. Sabe, por muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo, porque eu achava que sempre eu não estava preparado, sempre eu não sentia Deus, eu via todo mundo pulando, sapateando, eu via todo mundo profetizando, tendo visões, sonhos, enfim, muitas experiências, e eu não sentia absolutamente nada. Até que um dia eu fui conversar com o meu pastor e ele disse assim: Washington, assim diz o Senhor para você, eu te chamei para andar pela fé. E aquilo destravou algo na minha mente, no meu espírito, e eu pude entender que o relacionamento com o Espírito Santo não é algo sensorial apenas. O relacionamento com o Espírito Santo não é algo emocional apenas. O relacionamento com o Espírito Santo é, sobretudo, baseado na fé. Por isso que Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu quero que Deus tenha muito prazer em mim, muito prazer em você, pelo fato de nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Porque se nós formos observar, toda a obra da redenção tem um único objetivo: liberar o Espírito Santo para que ele possa vir e morar dentro de nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, agora Deus resolveu morar dentro de mim e dentro de você. A obra do Calvário resulta no Espírito Santo que nos é dado. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Sabe, ser guiado pelo Espírito é o nosso grande desafio. Deve ser a nossa meta diária. Quando eu digo diária, diária, de todas as manhãs, sermos guiados pelo Espírito. Não sermos guiados pelas nossas emoções, não sermos guiados pelas circunstâncias, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos, mas sermos guiados pelo Espírito. Porque a hora que você percebe que isso é possível de acontecer, e que é possível porque agora Deus habita dentro de você, você se enche de poder, você se enche de ousadia, você se enche de alegria, você se enche de esperança, você começa a fluir nos dons, você agora entende que tudo que eu preciso para que eu chegue na abundância, para que eu seja próspero, para que eu consiga viver a glória de Deus, já me foi dado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Não é algo que eu preciso buscar mais, não, agora o Espírito Santo veio e habita dentro de mim, por isso que eu posso me alegrar no Senhor, porque como Paulo disse, nós somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não é mais condicional, não é mais por aquilo que você faz, não é mais por aquilo que você conseguiu ou não realizar, não é mais por aquilo que você conseguiu ou não trazer, ofertar, sacrificar, enfim, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário trouxe o Espírito de Deus para dentro dos filhos de Deus. Por isso que quando você lê Josué, capítulo 1, verso 8, abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, você vai ver que Josué, ou melhor, que Deus diz assim para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa interessante.
no Antigo Testamento, Deus fala para Josué para ele meditar na lei, para ele colocar os olhos na lei, para ele falar da lei de dia e de noite, porque esta seria o caminho para que ele pudesse experimentar prosperidade. Mas agora, eu e você estamos na nova aliança. Agora, Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, você pode estudar o livro de Romanos na sua casa, você vai ver que a lei agora é a lei do Espírito da vida. Não é mais a lei de Moisés, não é mais a lei do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz que agora é a lei do Espírito da vida. Então, quando você lê Josué capítulo 1, verso 8, a ordem não é mais para você meditar na lei. Agora a ordem é para você meditar no Espírito. Mas a lei não era boa? Sim, a lei era muito boa, mas o fim da lei era a morte, porque você não conseguia cumprir a lei. Agora você vai substituir o livro da lei pela lei do Espírito, pela vida no Espírito, pelo Espírito que habita dentro de você, porque no Novo Testamento o Espírito substitui a lei. Pastor, então como é que fica Josué capítulo 1, verso 8 na nova aliança? Fica assim: medita no Espírito dia e noite. Aleluia! Isso é poderoso demais. A ordem é: passa o dia inteiro meditando, pensando no Espírito, no poder de Deus que agora habita dentro de você. Ande pelas ruas da cidade declarando: eu sou cheio de Deus, Deus habita dentro de mim, eu sou a habitação do Altíssimo. O Senhor, quando quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai usar a minha vida, porque aonde eu chego eu carrego a presença de Deus. Eu trago a luz de Cristo, eu sou o sal da terra e sou luz do mundo, eu sou filho de Deus, eu carrego o poder de Deus, eu tenho a glória de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não vivo ansioso por coisa alguma, porque eu tenho o Espírito morando dentro de mim. Percebe como é diferente? Quando você tem essa postura de declarar isso e de confessar que você de fato é guiado pelo Espírito, inevitavelmente você vai prosperar, o seu caminho vai prosperar, e aonde você colocar as suas mãos, as coisas vão acontecer. Aleluia! Sabe, é muito triste quando nós vemos irmãos que estão vivendo às margens daquilo que Deus tem para a vida deles. Você não precisa viver assim, porque agora você é casa de Deus, porque agora Deus veio morar em você, e Deus não vai e volta, Deus não fica uma temporada, depois Ele se ausenta para que você possa sentir saudade e necessidade dEle, e aí então você clama e Ele volta. Não, Deus não é cruel desta forma. Muda a sua maneira de pensar, de enxergar o seu relacionamento com Deus, porque Deus veio para ficar. Deus não vai mais embora, e ainda que você fale, aí está mais um motivo para que Ele não te deixe, porque Ele sabe que se com Ele você fala, imagina sem Ele, e por te amar tanto, Ele decidiu morar em você e guiar você às águas tranquilas, guiar você a um caminho de prosperidade, guiar você a uma vida abundante. Este é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Que coisa tremenda isso! Meu irmão, ore ao Espírito Santo, e ore ao Espírito Santo sobre tudo, em todo o tempo. Fale com o Espírito Santo tudo que você quer falar e precisa falar, porque você já é filho de Deus, e agora, como filho de Deus, você está pronto para ouvir Deus falar com você. Você não precisa mais de intermediadores, você não precisa mais de alguém que possa orar a Deus, para Deus falar com Ele, para Ele falar com você. Não, você pode falar com o Senhor. Jesus diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em oculto com o teu pai, porque o teu pai que te vê em oculto, Ele te responderá. O Senhor diz: bate, a porta vai abrir, pedi e ser-vos-á dado. Sabe, em todos os momentos você vai ver Jesus abrindo o caminho para que você pudesse se achegar ao Senhor. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Sabe, chegar com confiança é chegar sabendo que você vai ser aceito.
É chegar sabendo que a porta não vai estar fechada. É chegar sabendo que o dono da casa está lá à sua espera, pronto para te ouvir e para se relacionar com você e para ser o seu amigo independente de qualquer coisa. Por isso a ordem é: acheguemo-nos, se achegue, vá para lá. Fale com Deus, não tenha vergonha de falar com o Senhor sobre qualquer assunto. Não tenha medo de falar com Deus, e ao falar com o Senhor, creia que Ele também quer falar com você. Sabe, fica um relacionamento muito ruim para alguns irmãos, porque parece que só ele fala e Deus nunca fala. Mas acredite, Deus fala com você muito mais do que o que você pode imaginar. Deus tem prazer em falar com você. Deus tem prazer em conduzir você. Deus tem prazer em levar você. Deus tem prazer em mostrar para você qual é o caminho certo, qual é a melhor escolha, qual é a melhor rota a ser seguida. Deus tem prazer em tornar clara todas as coisas diante dos seus olhos. Deus ainda fala com o seu povo. Deus quer falar com você neste dia. Deus quer falar com você todos os dias da sua vida, em todos os momentos do seu dia. Deus quer falar com você. Não, você não precisa estar no monte, você não precisa estar num quarto fechado apenas, você não tem que estar numa reunião de oração, você não tem que estar em jejum de 30 dias para Deus falar. Não, Deus pode falar tudo a qualquer hora, basta que você esteja conectado e disposto a ouvi-lo e não crie barreiras de dificuldades, porque Deus quer falar com você. Deus quer instruir você. Mas pastor, eu tenho um coração muito pesado, meu coração é um coração de pedra, pastor. Meu filho, eu tenho uma boa notícia para você. Depois que você nasceu de novo, o Senhor tirou este coração de pedra e colocou um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26 ao 28, a Bíblia fala que o Senhor tirou o coração de pedra e te deu um coração de carne. Na velha aliança a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas agora na nova aliança a vontade de Deus é revelada ao seu coração. Deus fala com você, Deus habita em você, Deus quer instruir você, Deus quer encorajar você, Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir tudo que Ele tem a dizer. Oh, meus irmãos, os céus não estão fechados, pelo contrário, os céus estão sorrindo para você. Lá na cruz, Jesus clamou: meu Pai, por que me desamparaste? Para que hoje você pudesse dizer: meu Pai, por que tanto amor assim? Eu não sou merecedor. Aleluia. Você percebe o poder da obra da cruz? Você consegue perceber que agora não há mais divisão entre você e o Senhor? Não há mais. A vontade de Deus é revelada ao seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Não é pelo Espírito que será dado, não. É pelo Espírito que te foi dado. O Espírito Santo já está em você. João 10, 27. Esse é um dos versículos que eu aprendi primeiro, que eu consegui decorar primeiro na minha vida cristã. Né? O Senhor está dizendo lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor sabem quando é Ele que está falando. Elas sabem. Você não precisa ficar em dúvida. Você vai saber quando é Deus que está falando com você. Não vai haver dúvida no seu coração. Pastor, mas Jeremias 17, 9 diz que o meu coração, ele é desesperadamente corrupto. Você lembra do texto que eu acabei de falar para você? O seu coração corrupto foi trocado. Deus agora te deu um coração maleável, um coração onde Ele pode habitar. Você acha que Deus ia tirar um coração de pedra para te dar um coração corrupto? Não, meu filho. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Inclusive o seu coração agora está completamente pronto, alinhado para ouvir Deus falar com você. Esse novo coração que o Senhor te deu não é corrupto, não.
É um coração que sonha em ver o mover de Deus. É um coração que sonha em ver pessoas sendo curadas. É um coração que sonha em ver pessoas sendo libertas, sendo impactadas pelo mover do Espírito Santo. É um coração que sonha com o sobrenatural, com as coisas de Deus, que sonha em ver um reboliço sobre a terra. É um coração que sonha com a volta de Jesus. Este é o coração que Deus te deu. E eu vou te falar que desse coração fluem rios de águas vivas. Sabe, mudança de mente, mudança de hábito, de comportamento, isso vai acontecendo num processo, mas mudança de coração acontece instantaneamente quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só que lindo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declara lá em Filipenses capítulo 2, abra aí a sua Bíblia por favor, Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha que poderoso isso. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso não é extraordinário? Isso significa que o próprio Deus fala muito mais com você do que o que você imagina. Porque é Ele quem produz o querer. É Ele quem gera em você essas vontades. É o Senhor quem produz em você todos estes desejos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, deixa claro que nós fomos unidos ao Senhor no mesmo Espírito. E nada pode nos separar mais do Senhor. Agora você é um com Ele. A sua identidade é Jesus. Agora você é o que Ele é. Ah, pastor, mas às vezes eu sinto vontade de orar. Então, será que é o Espírito? Claro que é o Espírito. Se você está sentindo vontade de orar, é óbvio que é o Espírito. Olha só o que Davi fala no Salmo 27, verso de número 8. Olha que poderoso isso. Salmo 27, 8. Diz assim: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi estava dizendo: ao meu coração ocorre buscar a tua presença, Senhor. E o Senhor fala, então, busca a minha presença. Se você está sentindo vontade de orar, ora. E eu vou te falar, quando você acordar de manhã, peça ao Espírito Santo para produzir em você esses desejos, esses quereres do céu. Essas vontades sobrenaturais. E fique atento. De repente o Senhor pode dizer para você: passa naquela casa ali e visita aquela irmã. Pode ter certeza, a hora que você chegar lá, Deus vai fazer um reboliço naquela casa. Deus, você está andando, de repente Deus fala para você: envia uma mensagem para fulano de tal. Para e envia a mensagem. Essa mensagem pode mudar a vida daquela pessoa para sempre. De repente você encontrou alguém e o Senhor disse para você: abraça essa pessoa. Ah, Senhor, mas é na pandemia. Mas se Deus está mandando, pode abraçar. Abraça, porque o seu abraço vai curar aquela pessoa. Peça ao Senhor, quando você acordar de manhã, fala para Deus: Senhor, produza em mim esse querer. Senhor, produza em mim essa vontade. Senhor, produza em mim os desejos do céu. Senhor, produza, eu quero estar aberto para isso. Eu quero ser surpreendido por isso. Senhor, eu quero ser tomado pelo seu desejo aqui na terra. Senhor, eu quero ter experiências como eu nunca imaginei ter antes. Peça isso para Deus. Ele vai te dar, eu tenho certeza disso. Peça isso para o Senhor. Deus vai gerar em seu coração. E a hora que você responder aos desejos, isso vai ser tão poderoso. Você vai provar a glória de Deus. Ah, pastor, mas então todos os desejos que vêm ao meu coração são de Deus? Claro que não. Evidente que não, mas é muito fácil saber aquilo que é de Deus e aquilo que é da carne. Lá em 1 João capítulo 2, verso 16, abra sua Bíblia por favor. 1 João, a gente está lá em Salmos, né? Então vamos lá para o Novo Testamento agora. 1 João capítulo 2, verso de número 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, João está falando aqui sobre 3 tipos de pecados, de concupiscência. Concupiscência é o desejo desordenado da carne. Ele fala sobre
a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É isso que João fala. Fica muito simples você saber quando esse desejo desordenado que está se manifestando e quando é a coisa do Espírito, quando são desejos do Espírito. Ninguém precisa dizer para você o que é certo e o que é errado. Está cheio de gente sempre perguntando, pastor, isso é certo ou errado? Isso pode ou não pode? A pergunta que se deve fazer agora é, isso produz vida ou produz morte? Porque João diz o seguinte, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é morte. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então a pergunta não é se é certo ou se é errado, mas é se produz vida ou se produz morte. Percebe a diferença? Porque tem coisas que para mim é certo, mas para você pode ser errado. Tem coisas que para mim não fazem a menor diferença, mas para você pode fazer. Para você pode ser uma coisa completamente normal, mas para mim, não, para mim pode ser o início de um precipício, de ladeira abaixo. Então, não se pode dizer que tudo é certo, tudo é errado. Não há o que é certo nem o que é errado. Há o que produz vida e há o que produz morte. Preste bastante atenção nisso. Porque a hora que os desejos vierem, você vai saber exatamente se são desejos da carne ou se são desejos do Espírito. Se vai produzir vida ou se vai produzir morte. Posso ouvir um aleluia aí? Posso ler aqui embaixo nos comentários um aleluia? Quero lembrar você, se Deus está falando com você, envia para um monte de gente esse vídeo e fala para as pessoas, olha, você precisa aprender a como ser guiado pelo Espírito. Muito bem. Eu quero compartilhar com você 6 princípios, 6 testes, melhor dizendo, para que você possa aplicar e saber se esses desejos que você sente, eles são da carne ou são do Espírito. Como eu disse, não é uma coisa difícil que você tenha que, fazer uma faculdade ou descobrir algo, fazer um curso online do que é certo e do que é errado. Não. Você precisa só se voltar para Deus que habita dentro de você. Você tem um Deus que resolveu morar no seu coração. Aleluia. Isso é poderoso demais. Então eu vou ensinar você aqui 6 testes para que você possa aplicar todas as vezes que você tiver na dúvida. Vamos lá então? O primeiro teste é o teste da proclamação. Diga comigo, teste da proclamação. Qual que é a pergunta do teste da proclamação? Será que a Bíblia deixa claro que isso é errado? Será que na Bíblia está claro que isso é errado? Vou te falar uma coisa. O Espírito Santo jamais vai levar a gente a fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Jamais. Então, todas as vezes que você tiver em dúvida, pergunte, será que a Bíblia deixa claro se isso é pecado ou não? E aí o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele vai conduzir você. Ele vai confirmar o desejo que está no seu coração. Porque jamais o Espírito de Deus vai levar você a fazer alguma coisa que contrarie as Escrituras. Jamais. O Senhor sempre vai confirmar aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Segundo teste. É o teste do princípio. Na Bíblia, ou melhor, a pergunta para este teste do princípio é proibido na Bíblia em forma de princípio? Porque, por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre televisão, não fala nada sobre internet, não fala nada sobre tantas coisas do nosso dia a dia, da nossa prática diária. Mas você vai poder observar aquilo que eu acabei de falar aqui. Se isso que eu vou fazer produz vida ou produz morte. A Bíblia não fala, por exemplo, se você assistir novela é pecado ou não. Não diz isso. Para algumas pessoas, pode assistir novela o tempo que for. Para outras pessoas, ela vai fazer um mal danado. Por quê? Porque você é aquilo que você come. E se você se alimenta de morte, certamente você vai trazer morte para dentro de você. Então, não é uma questão
se é certo ou errado, ou se está claro ou não, mas é uma questão de princípio. Se esse princípio se aplica a mim e vai produzir morte, então eu não quero isso para a minha vida. Terceiro teste é o teste da parceria. Qual que é a pergunta do teste da parceria? Será que eu poderia convidar Jesus para fazer isso comigo? Se ficou alguma dúvida, né, se Jesus poderia estar ou não com você, então eu acho melhor separar. Pergunta para Jesus: Senhor, vamos comigo fazer isso aqui agora? O Senhor pode estar comigo agora nesse negócio que eu vou fazer, nesse contrato que eu vou assinar, nessas palavras que eu vou liberar aqui e vou me comprometer com elas? Será que o Senhor pode estar comigo nisso? Ou a sua presença vai me causar algum tipo de constrangimento? Você precisa pensar. O outro tipo de teste que você precisa fazer é o teste da presença. Qual que é a pergunta do teste da presença? Será que eu ficaria com vergonha de Jesus se ele aparecesse aqui nesse exato momento? Então, por exemplo, você está num bar bebendo, né, com seus amigos, enfim, aquele ambiente todo que você sabe. Se Jesus chegasse ali naquele momento, você ficaria com vergonha da presença do Senhor? Porque se você ficaria com vergonha, então isso é um sinal que lá não é um lugar para você. E não é o lugar que o Espírito está te conduzindo para estar lá. Percebe a diferença? Não é uma questão de imposição, mas é uma questão de ser conduzido pelo Espírito. De entender qual é o caminho que o Espírito tem para você. Outro teste é o teste da pureza. Pastor, ou melhor, qual que é a pergunta do teste da pureza? Eu posso pedir para Deus abençoar? Se você não é capaz de orar pedindo a bênção de Deus para aquilo que você vai fazer, então, óbvio que isso não é de Deus para a sua vida. Percebe? Vou gastar o meu dinheiro fazendo um jogo aqui agora. Senhor, abençoa esse jogo. Você tem coragem de falar isso? Se você não tem coragem de falar, é porque Deus não está te conduzindo para gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Deus não está conduzindo você para gastar o seu dinheiro em jogatina, em coisas que você sabe que a probabilidade de você perder é muito maior do que a de você ganhar. E que a sua sorte, que a bênção de Deus não depende na sua vida de um jogo de azar. Olha como é o nome já, jogo de azar. Né? A bênção de Deus sobre você, ela está sobre você para te prosperar, independente de qualquer coisa. Finalmente, o último teste é o teste da paz. A pergunta do teste da paz é: eu perco a paz se fizer isso? A pergunta não é: isso vai me trazer paz? Quando eu faço isso eu sinto paz? Não. A pergunta é: se eu fizer isso eu vou perder a paz? Porque o nosso estado deve ser um estado de paz o tempo todo. Agora, se você vai fazer alguma coisa e aquilo te trouxe uma angústia no coração, aquilo te encheu de dúvida, aquilo trouxe preocupação para você, então para, não faz nada, espera. Fique em paz. Não perca a sua paz. Espera ouvir Deus. Espera a hora certa. Espera o momento certo. Eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir você e você vai ser tremendamente abençoado. Romanos 14, 23 está claro que tudo que não provém de fé é pecado. Então não é uma questão de mandamento, é uma questão de princípio. A certeza, escute isso que eu vou te falar, a certeza manifesta paz no nosso coração. Recebe essa paz. Seja cheio de paz. Não perca a sua paz. Deixe o Espírito Santo conduzir você para que nada roube a paz do seu coração. Posso ouvir um aleluia? O meu desejo com essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é que você seja guiado pelo Espírito de Deus no seu dia a dia. Que você seja cheio de Deus todos os dias. Que você transborde da presença de Deus em todas as circunstâncias. E que quando todo mundo estiver apavorado, sem saber o que fazer, você está sendo conduzido pelo Espírito. Deus está ministrando seu coração. Deus está trazendo luz e entendimento a você para que você possa viver uma vida exitosa. Então deixa eu te falar, eu creio que o Senhor
já tem colocado no seu coração sonhos, anseios profundos. Não pense que isso é do diabo, não pense que isso é coisa da sua cabeça. Esses sonhos procedem de Deus para você. Não pense que sonhos bons também são só sonhos ligados à igreja. Eu quero ser um líder, quero ser um grande pastor, quero... Não, isso também é, mas de repente Deus pode estar colocando no seu coração o sonho de ser um grande empresário, de ser alguém que vai ajudar muita gente ao redor do mundo inteiro. Deus pode estar colocando no seu coração o desejo de ser alguém relevante na sua geração, alguém que vai marcar, alguém com uma palavra, com um testemunho, com uma criação. De repente Deus está colocando no seu coração o desejo de ser um Nobel da Paz. Por que não? Deixe estes sonhos crescerem. Não limite os sonhos de Deus. Não limite os sonhos de Deus à sua realidade. Não, creia e deixe o Espírito conduzir você. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que não tinham nada e de repente cresceram, avançaram, prosperaram, tiveram grandes experiências simplesmente porque acreditaram nos sonhos que estavam em seu coração. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Creia nisso. O Senhor te ama e Ele tem um propósito na sua vida para te abençoar. Posso ouvir um amém? Eu profetizo isso sobre você hoje. Que à medida que você está ouvindo essa mensagem, você possa então despertar para a possibilidade, ou melhor, para a realidade desta comunhão com Deus no seu espírito. Há um Deus que mora em você. Há um Deus que te ama mais do que qualquer coisa. Há um Deus que está desesperado para ministrar o seu coração. Se abra para ouvi-lo. Pegue todas as barreiras, todos os obstáculos que você mesmo criou, ou que alguém criou na sua cabeça, dizendo que Deus não pode falar com você, que você não é digno de ouvir Deus, que Deus ouve todo mundo, mas não ouve você, que você não é santo o suficiente, que você não leu a Bíblia o suficiente, que você não tem conhecimento suficiente, que você blá, 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 blá. Tudo é não, 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 não. Enquanto Deus está dizendo sim, 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 sim. Eu quero sim falar com você. Eu quero sim guiar você. Eu quero sim encher você. Eu quero sim manifestar a minha glória sobre você. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deixa eu orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos os olhos abertos, os ouvidos escancarados, para ouvir que o Senhor tem um propósito na nossa vida e que o que mais o Senhor quer é nos conduzir vitoriosos neste propósito. Senhor, faz mesmo aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos conduz, Senhor, nos conduz. Gera em nós o teu querer, gera em nós, Senhor, os desejos, os anseios, gera em nós os sonhos mais profundos, mais sobrenaturais. E ainda, Senhor, que ninguém acredite, nós cremos que o Senhor vai nos levar além. O Senhor vai nos levar à conquista de todos eles, não por nós, mas apesar de nós, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Por isso, Senhor, nós te exaltamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você perceba que você é filho. E não há nada mais precioso do que filho. Você é filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça então de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. Fazendo isso você vai abençoar muita gente. Um beijo. Deus te abençoe. Um abraço carinhoso para você. E a gente se vê logo mais. Graça e paz.